Oi, gente. Esta semana foram 7 aprovações no plenário da Câmara. Teve propostas relacionadas à Covid, à má gestão de dinheiro público, ao socorro às cidades que sofrem com desastres naturais, à educação de brasileiros que moram em outros países. Bom, eu vou começar pelas 3 aprovações que têm a ver com a pandemia de Covid. Olha, estamos chegando a 500 mil de mortos por causa da doença aqui no Brasil. Isso em 1 ano e 3 meses. O número de mortes voltou a subir, quase 3.000 por dia. E que diferença as aprovações desta semana podem fazer na prática? Uma trata de vacinação, coloca mais categorias profissionais na lista de prioridades. Hoje está assim, existe uma lei, mas que diz que a prioridade de vacinação vai ser definida pelo Ministério da Saúde. E o que esse projeto faz? Coloca diretamente na lei algumas categorias que não podem faltar no tal plano de operacionalização da vacinação feito pelo Ministério da Saúde. Hoje, a lista de grupos prioritários envolve mais de 77 milhões de brasileiros. E não foi todo mundo vacinado ainda, né? Cerca de 58 milhões tomaram a primeira dose e 23 milhões de brasileiros já tomaram a segunda dose. Se esse projeto virar lei, os grupos que estão hoje como prioridade, como idosos, professores, trabalhadores da saúde, motoristas de transporte coletivo e caminhoneiros, vão continuar na lista de prioridade. Mas outros grupos terão que ser inseridos, como empregados domésticos, bancários, profissionais de farmácia e de limpeza pública, taxistas e motoristas e entregadores de aplicativos. Esta, inclusive, era uma reivindicação antiga dos entregadores. A profissão de motofrete é uma profissão de alto risco. Além do risco de acidente, desde o início da pandemia tivemos que redobrar a atenção para evitar pegar esse vírus e se transformar em um vetor de transmissão, não levando esse vírus para as nossas casas nem para os nossos clientes. Vimos que muitas profissões entraram na lista de prioridade da vacina. Porém, a nossa, que fomos chamados de serviços essenciais, fomos chamados de heróis pela população, não entramos nessa lista de prioridade. Gostaríamos muito de estar nessa lista de prioridade, pois só a vacina é o melhor remédio para quem está mais exposto nesse momento. Vimos que os professores tomaram a vacina e eles pararam. Em momento algum a gente está pedindo privilégio, mas a gente não parou em momento algum e não foi dada a mesma atenção. A inclusão de um grupo como prioridade significa que esse grupo vai ser vacinado agora? Não, gente. Primeiro esse texto precisa virar lei e depois precisa ter vacina suficiente. A outra aprovação autoriza que fábricas de vacinas para animais aqui do país produzam também vacinas contra a Covid. E não só vacinas, mas também o IFA, a matéria-prima para elas. Claro, vai ter que ter processo de fabricação separado e seguir todas as regras certinhas da Anvisa. Qual o impacto prático disso? Deve aumentar a produção de vacina aqui no país. Isso vai acontecer agora? Provavelmente não. Isso vai precisar de uma adaptação das indústrias e requer tempo, investimento, isso sem contar que os laboratórios daqui vão precisar ter acesso às tecnologias de cada vacina. E isso é uma coisa complicada. Depois que conseguirem isso, vão precisar comprovar que o que estão fabricando aqui é seguro e eficaz contra a doença. A última aprovação relacionada à pandemia é a que cria o programa Pró-Pesquisas Covid-19. A ideia é incentivar empresas privadas a colocarem dinheiro em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de medicamentos e vacinas contra a doença. E quando eu digo incentivar, é oferecer incentivo financeiro mesmo. Como assim? Olha, as empresas doam dinheiro para um fundo que vai ser gerenciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. E em troca, poderão ter desconto de até 30% do valor de imposto de renda que precisam pagar. No total, os descontos de impostos poderão chegar a R$ 1 bilhão. Para compensar isso, o governo vai aumentar a cobrança de outros tributos sobre a venda de participações societárias. Tudo isso temporariamente até o final do ano que vem. E para onde que vai o dinheiro arrecadado? Para pesquisas na área de prevenção, controle, tratamento e consequências da Covid, feitas por instituições científicas credenciadas pelo governo, como Butantan e Fiocruz.
Grandes laboratórios particulares como Pfizer e União Química, por exemplo, também poderão se credenciar e receber esses recursos. Tá, mas o que isso pode afetar a nossa vida, a vida de pessoas comuns? É que com pesquisas sendo feitas aqui, vacinas e remédios sendo produzidos aqui, pode ser que a gente, a população brasileira, tenha acesso mais rápido a produtos e tratamentos, inclusive mais modernos e eficazes. Todas as aprovações levam em conta que a vacinação contra a Covid não deve acontecer só este ano. Então, já estão pensando mais para frente. Fechou o bloco sobre Covid, mas ainda tem outra aprovação relacionada à saúde. Você sabia que as doenças do aparelho circulatório, ou seja, que afetam o coração e os vasos sanguíneos, foram a causa de mais de 170 mil mortes de mulheres no Brasil no ano passado? Se houver acesso a diagnóstico e tratamento precoce, é possível evitar parte dessas mortes. E é aí que entra a proposta aprovada pelos deputados, a que cria o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. A ideia é que todo dia 14 de maio sejam realizadas palestras e ações para alertar as brasileiras a se cuidar. Bom, na área de educação, o projeto aprovado inclui o aprendizado de brasileiros que moram no exterior entre as metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. Entre as ações previstas está a realização de exame lá no exterior. A ideia é verificar o nível educacional de quem mora fora do país para poder nortear futuras ações governamentais nesse sentido. Agora, vamos para o assunto mais polêmico da semana: mudanças na lei de improbidade administrativa. Esse nome é puramente para dizer que quem faz mau uso do dinheiro público deve ser punido. A questão é, quem cometeu um erro pode ser punido do mesmo jeito que alguém que bolou um esquema para ter vantagens pessoais com dinheiro público? Esse pano de fundo da intenção no mau uso do dinheiro público esteve presente durante todo o debate da proposta, que no final foi aprovada de lavada, 408 votos a 67. Mas teve polêmica. A principal mudança é que, para ser improbidade, a acusação vai precisar provar que teve intenção do gestor, um político eleito, um nomeado para um cargo de secretário, por exemplo. Intenção do funcionário ou servidor público em causar prejuízos econômicos aos cofres públicos. Aqui, uma primeira polêmica. Os críticos dizem que obrigatoriamente ter que provar a intenção de um corrupto afrouxa o combate a esse tipo de malfeito. Também dizem que isso pode deixar sem punição quem prejudica a população por ser imprudente, omisso ou negligente. De outro lado, estão os que venceram a disputa na Câmara, os que argumentam que provar que o gestor foi mal intencionado é necessário para separar a sacanagem, a má-fé, do erro administrativo, da tentativa frustrada de acertar. Afinal, todo mundo está sujeito a falhas. Dizem que isso é importante para não afastar profissionais inovadores do serviço público, que hoje têm medo de serem enquadrados como desonestos injustamente. O texto aprovado faz outras mudanças na lei atual. Primeira, só o Ministério Público poderá entrar como acusador em ações de improbidade. Segunda, foi decidido que a punição só vai ocorrer depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso na Justiça. Terceira, foi fixado um limite de 180 dias, prorrogáveis por mais 180, o que dá pouco menos de um ano, para que um inquérito civil apure se há indícios de improbidade administrativa. Quarta, a ação de improbidade administrativa passa a prescrever, ou seja, deixa de valer depois de 8 anos contados a partir do fato que deu origem a ela. E aqui, outra polêmica. Os contrários alegam que os prazos estabelecidos são curtos demais e que, na prática, praticamente inviabilizam ações de improbidade, ou, quando existirem, vão perder a validade antes da punição do corrupto. De outro lado, estão os que defendem que é necessário ter mesmo essa limitação de tempo, para evitar o que acontece hoje, em que uma acusação, algumas vezes injusta, ou por pura perseguição política mesmo,
fica rolando anos. E enquanto a pessoa não é absolvida, fica sempre aquela desconfiança se ela é mesmo desonesta ou não, né? Inclusive, isso é usado em campanhas políticas para acusar adversários, mesmo que a pessoa depois não venha a ser condenada. Só para a gente encerrar esse assunto. Hoje, pode ser considerado improbidade administrativa qualquer ato que ferir princípios da administração pública. O texto aprovado fecha um pouco isso, delimitando mais o que deve ser considerado improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito ou qualquer vantagem patrimonial indevida que a pessoa consiga em razão do cargo, causar prejuízos comprovados aos cofres públicos por causa de ação ou omissão, e violar deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade do cargo, como beneficiar alguém num concurso ou numa licitação. As penas variam e a maior é para quem enriquece às custas do dinheiro público, o chamado enriquecimento ilícito. Quais são as penas? Perda dos bens ou valores conseguidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, tipo isenção de impostos, por até 14 anos. Inclusive, essa dosagem das punições foi outra mudança aprovada. No geral, aumentaram os prazos máximos de punição. Por outro lado, não tem mais punição mínima. Olha, esse texto é grande, com vários detalhes. Eu sugiro que, se você quiser mais informação, vá lá no site da Câmara. Além da proposta em si, tem reportagens e um monte de entrevista sobre o assunto. Para finalizar, tudo isso que eu falei vai para a análise agora dos senadores. Só o que já está prontinho é a medida provisória que reservou 450 milhões de reais para ser gasto com defesa civil. Isso foi lançado lá em fevereiro, quando várias partes do país estavam sofrendo por causa das chuvas. Não sei se você lembra disso. Mas como nem 15% desse dinheiro foi gasto nesses 4 meses, foi necessário converter o texto em lei para que os locais que sofreram ou ainda estão sofrendo com chuva ou seca possam pedir ajuda ao governo. É isso, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.